Você já se perguntou por que mesmo tentando, você não consegue vencer algumas lutas dentro de você? Entra ciclo, sai ciclo, parece que dá um tempo de descanso, mas ela volta, retorna com força ou até mais força do que antes. Pode ser que você precise restaurar a tua força, a tua busca por poder para vencer certos tipos de batalhas. O texto em Efésios 6:10 traz para nós a chave para vencermos as nossas lutas, os nossos desafios que estamos vivendo e que vamos viver ainda com mais intensidade daqui para frente. O texto diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A gente precisa entender qual é o código, né? O que está falando sobre esse texto nas nossas vidas. Quando a gente busca a palavra fortaleçam-se ou fortalecer no hebraico, ela traz para nós uma essência que já direciona aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O significado dessa palavra no hebraico quer dizer ser forte, prevalecer e ter firmeza. Mas existe uma explicação ainda mais profunda sobre isso. Ela diz que fortalecer é apegar-se a algo com força. Quando entendemos o que é se apegar com algo com força, né? Se apegar com Deus é eu ter uma plena convicção, uma certeza que não existe nada mais a não ser o Senhor. Que tudo aquilo que eu for fazer precisa ter uma certeza, uma convicção que é só o Senhor quem pode direcionar, é só o Senhor quem pode trazer a revelação ou romper coisas na nossa vida. Apegar-se com força é eu não ter dúvida da minha vida, não ter incerteza, insegurança das coisas da minha vida. Quando nós entendemos isso, nós buscamos qual era a matriz original, a natureza original pelo qual Deus nos fez, nós precisamos voltar o texto lá em Gênesis. Quando Gênesis 1, 26 a 28 vai falar para nós sobre a ser a imagem e semelhança, ele traz para nós no versículo 28 um código genético, uma matriz no qual nós somos criados, que é para subjugar. Só que a gente precisa entender o que é subjugar. Subjugar é transformar as trevas em luz com força. Então, quando Deus nos criou, ele nos criou com uma matriz, com um DNA, uma natureza espiritual, no qual nós temos a capacidade de transformar as trevas em luz, desde que nós coloquemos força. O que é essa força? É se apegar, é se fortalecer, é ter uma conexão, uma intimidade tão grande com o Senhor, com Deus, porque a luz, a imagem e semelhança do Eterno, a luz do Eterno, ela resplandece sobre as nossas vidas. E não há resistência, não há trevas, não há problema, não há preocupação, não há inquietude e ansiedade quando existe dentro de nós a luz do Criador. Quando existe o poder de subjugar, que é a luz da verdade, a luz da palavra. Mas olha que interessante, em Mateus 11:12, fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Vou repetir. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Os que usam de força. Está dizendo que aqueles que se apegam, aqueles que têm uma confiança, aqueles que se submetem ao Senhor, com força, sem dúvida, sem ansiedade, sem inquietação, mas que tem uma plena convicção no Senhor, esses são os que se apoderam, os que acessam o reino dos céus. Como é que eu materializo isso? Ou como que eu gero isso dentro de mim? Isso se chama fé. A fé é a convicção, é o firmamento que tudo na nossa vida vai acontecer se nós estivermos conectados verdadeiramente com o Criador, com o Eterno. É a fé que transcende todos os desafios. É ela quem faz com que nós venhamos superar os obstáculos, as inquietações, as preocupações da nossa vida. Por isso que o texto em Efésios vai dizer que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor é ter intimidade, é ter busca, é se submeter sobre todas as coisas, é ter uma convicção, é se apegar a Ele sem ter dúvida.
das coisas, é se voltar verdadeiramente ao Senhor. Então, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós passamos então a receber aquilo que o texto está falando, e no seu forte poder. Quando a gente busca entender o significado da palavra poder, ela traz para nós a capacidade, o vigor e a força. Então, quando nós estamos conectados no Senhor, quando a nossa fé ela é forte, firmada, não há dúvida, nós começamos a receber vigor, luz, energia, poder para vencer todos os desafios da nossa vida. Quando Paulo traz esse texto, ele está dizendo que toda vez que nós nos apegamos ao Senhor, nós vamos romper, nós vamos superar os nossos desafios e as nossas limitações. Quando nós falamos sobre o poder, tem a ver com a capacidade para agir, a firmeza espiritual, mas algo poderoso, o governo para dominar as adversidades. Quando nós estamos conectados no eterno, de forma profunda, íntima, nós passamos a receber poder para dominar as adversidades, governar sobre as adversidades. Então não é mais um mundo que nos direciona aquilo que nós devemos fazer. Não é mais um mundo que influencia as minhas decisões, a minha mente, os meus pensamentos. Mas sou eu, através da conexão com o Eterno, com o Criador de todas as coisas, no qual eu sou injetado no poder do Eterno, que começa a manifestar o poder de Deus através da minha vida, no ambiente, nas situações onde nós estamos. Quando eu chego num lugar, aquela atmosfera é alterada, aquela atmosfera é mudada. Existia um ambiente de tristeza, de angústia, de preocupação. Você chega no ambiente, você traz a alegria, você traz a luz, você traz a esperança. Nesses últimos dias, algo que eu tenho percebido muito por treinar e lidar com pessoas é que as pessoas estão sem esperança. Elas estão sem esperança porque elas estão se alimentando, ouvindo o mundo, as frequências do que o mundo está trazendo. E quando você que está enxertado no Senhor, no poder do Senhor, você abre a boca nesses lugares, tudo aquilo que você fala são palavras de impulsionamento, são palavras de elevação, são palavras de alegria, são palavras de atitude, são palavras que trazem esperança para as pessoas. As pessoas estão sem esperanças, porque elas não estão conectadas ao Eterno. Porque quando você passa a estar conectado ao Eterno, você então se fortalece nele, e o que você tem é poder. Você sabe que não há adversidade que você não possa transpassar, governar, porque sobre ti está a conexão ao Eterno, ao Criador sobre todas as coisas. É essa fé que desata o poder. Quanto maior poder, maior é a fé. Quanto maior é a fé, maior é o poder para superar as nossas limitações. E isso existe um caminho para a gente fazer, ter a nossa fé firmada no Senhor. É buscar a intimidade no Senhor. Porque quando nós buscamos ter intimidade com Deus, nós passamos então a ter convicção que nós vamos suportar e passar por qualquer processo, por qualquer circunstância. Assim era com Moisés. Moisés, uma oração que ele falava é: Senhor, se o teu espírito não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Exatamente, Moisés fala isso daqui. Se o teu espírito, se eu não estiver conectado contigo, se eu não estiver íntimo contigo, eu não estou fortalecido e eu não tenho poder para avançar. E eu, por mim, eu sou limitado, eu não vou fazer nada, eu não tenho capacidade de fazer nada. Mas pelo Senhor, pela convicção e o poder que Deus traz a cada um de nós, nós podemos avançar sobre qualquer circunstância. Então o convite para hoje é justamente isso. Como é que está a tua fé? Como é que está a sua busca por intimidade? Quanto você tem sido íntimo, tem se fortalecido no Senhor? Porque quando você fortalece, quando você se enche de intimidade, você passa então a estar cheio de poder para avançar em direção àquilo que está ao teu redor, às tuas circunstâncias. E aí você cumpre a matriz original que Deus colocou dentro de cada um de nós, que é o poder de subjugar, que é transformar trevas em luz, transformar preocupação, angústia em alegria, em esperança,
transformar desespero das pessoas em uma confiança de que mais importa não é ganhar essa vida, mas é a vida eterna. É isso que quando nós estamos fortalecidos no Senhor, quando nós estamos conectados com o eterno, nós conseguimos manifestar através da nossa vida o poder de subjugar, de transformar trevas em luz. Então tem coisas na sua vida que você tem tentado, mas não tem rompido ainda, pelo simples detalhe que você não tem se apegado com força, se fortalecido com força, se entregado, se submetido ao eterno. Porque quando você entra nesse lugar de quebrantamento, de humilhação, esse lugar de dependência, esse lugar de fé, você passa então a manifestar a matriz que Deus colocou dentro de cada um de nós, que é uma matriz de transformar trevas em luz. Que você possa ser abençoado por essa mensagem, que seja uma mensagem de esperança e fé sobre a tua vida. Porque quem pode superar os teus obstáculos não é você, mas sim é o Eterno, através da tua posição de submissão a Ele. Deus abençoe.